ponto de vista social, o mundo está também preparado para uma revolução verdadeiramente mundial. Na Ásia, a classe operária é muito grande, na Coreia, na Tailândia, na Índia, no Paquistão. É pequena em outros países, sei lá, Mianmar, Nepal, Bangladesh é menorzinha, mas de um ponto de vista geral, em todos os lugares tem classe operária. Até no Oriente Médio e na África, você tem uma classe operária trabalhando no petróleo e tal. Quer dizer, a classe operária é de fato, nessa etapa da crise, um grande fenômeno mundial. Aí tudo bem, tem desemprego e tudo mais, mas isso aí não muda nada. Porque a revolução não depende de que o trabalhador esteja empregado. Até, em certo sentido, pelo contrário, né? A situação se transforma numa situação muito mais revolucionária pela falta de emprego. Quer dizer, a população dos deserdados do capitalismo é muito grande hoje no mundo. E a indústria e o potencial é mundial. Isso é que eu acho importante. Então, tudo indicaria isso. Acho que nos Estados Unidos a gente não tem notícias assim muito detalhadas. Mas tem vários sintomas que vêm se acumulando de que a classe operária norte-americana está se preparando para entrar em ação. Uma luta geral da classe operária norte-americana transformaria a luta do país como o Brasil, a Argentina, numa experiência quase infantil, você entende? É muito... E o medo da burguesia é muito claro. No acontecimento dessa única fábrica, essa fábrica que faliu nos Estados Unidos é uma fabriqueta. Não é uma fábrica, não tem nem 1000 operários, 250 operários. Pois o pessoal correu lá para evitar qualquer desdobramento dessa luta. Por quê? Porque eles estão sentindo que a classe operária está se levantando para um combate gigantesco. Eu acho que esse combate é inevitável. A pobreza nos Estados Unidos é muito grande. A gente, só uma coisinha, a gente fez uma comparação numa matéria que a gente escreveu, falando que a transição do Obama para o Bush lembrava um pouco a transição do Alfonsín para o Menem naquela época de crise da Argentina. Acho que nos Estados Unidos nós já estamos vendo, e vamos ver outra coisa, que é o pessoal montando restaurante popular. A miséria nos Estados Unidos com a crise é uma coisa muito espantosa e alastrada. Está vendo o ocultamento, né? Porque a imprensa não está mostrando, né? Por exemplo, esse pessoal que está perdendo as casas, ninguém mostra. Onde está esse pessoal que está perdendo essas casas? Tem gente morando em trailers. Né? Tem muita gente na rua, né? Trailers, nas ruas, né? E está havendo uma concentração de renda nos Estados Unidos violenta nos últimos anos. E agora pior ainda. Eu vi um filme norte-americano, um filme mais político e tal, que tratava das consequências desse negócio do 11 de setembro e tudo mais. E no começo do filme, uma pessoa passa por uma grande avenida, uma cidade grande dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome. Cidade grande. Durante todo o trajeto, você tem pessoas dormindo na rua. Passa várias quadras, assim, não é que tinha um cara dormindo naquela quadra. Não, nem em São Paulo é a situação mais. É como se você passasse pela Avenida Paulista e a cada quadra tiver, ou sei lá, pela Avenida Rebouças, alguma coisa assim. Aí a moça vai lá trabalhar num lugar de assistência social. A pobreza já era muito grande nos Estados Unidos, bem antes da crise. Bom, a denúncia contra o sucateamento, a liquidação total do sistema de saúde norte-americano é espantoso. Tem gente... Se a pessoa não tem trabalho, ela não tem como ser atendida por um médico. É uma coisa de uma brutalidade, de uma selvageria total, não tem assistência. Quer dizer, vai ser uma miséria sem colchão de... Vai ser uma queda livre sem colchão embaixo, sem lona de proteção. E isso daí tende a gerar uma explosividade social muito grande. E a burguesia norte-americana visivelmente está assustada. Não é também, eles disfarçam bem, mas a gente acompanha há muito tempo, eles estão preocupados. E sem falar que a desmoralização do regime político norte-americano é muito grande.
Foi sair no jornal hoje também, eu estava vendo no jornal da Bloomberg, na internet. Foi preso um executivo que deu um balão em todo mundo da ordem de 50 bilhões de dólares. Aí o FBI chegou na casa dele e falou, bom, nós viemos aqui para averiguar, confirmar. Ele falou, não, eu sou culpado. Deu golpe mesmo. Não, ele falou na lata, porque ele falou, sou culpado de me prender, sou culpado. O cara falou, mas como? Ele falou, não, tudo isso que eu fiz aí, esse sistema financeiro, não era verdadeiro. Nos Estados Unidos tem uma expressão que eles falam assim, Ponzi scheme. Então, Ponzi foi um cara que deu um golpe nos Estados Unidos nos anos 20, montou uma pirâmide financeira. Igual lá na Colômbia agora. Então, igual na Colômbia. O que esse cara fazia? Ele pegava o dinheiro de um e o outro tinha investido. Então ele pagava um lucro extraordinário para ele, mas era com o dinheiro daquele lá também um lucro real. E ele ficava girando o negócio, tirando daqui, botando para lá, devolvendo e tal, pagava juros, não pagava o principal, aquele negócio louco. Aí explodiu o negócio e o cara foi ter uma fraude de 50 bilhões de dólares em diversos clientes dele. Uma coisa gigantesca. Ele nem falou, não, é isso mesmo, foi fraude, eu sou um criminoso e tal. Foi preso. O juiz deu, como é que se diz? Quando eu falo para o cara sair livre, fiança de 10 milhões de dólares. Ele pagou na hora. Apesar de ser eu, confesso. Fica com um pouco. Nossa, deu 100 mil, mas não pode ficar com isso. Tem pergunta pela internet. Temos? Pergunta vem do pessoal que está vendo o curso lá em Brasília. Perguntar sobre a questão da crise de direção do proletariado. Pergunta é a seguinte, que um setor da esquerda fala na reciclagem do socialismo e também utiliza a afirmação do Trotsky, né, a respeito da crise de direção da classe trabalhadora, meio que justificando essa reciclagem, né? Aí a pergunta é qual o verdadeiro papel dessa direção, qual que é o significado dessa afirmação do Trotsky. Será o caso de ver algumas perguntas, se for de uma em uma, porque vai se estender muito. Tocando nos termos teóricos, históricos, nas outras crises que houveram antes das guerras, a classe operária meio que estava organizada nos partidos comunistas, né? Tinha uma estrutura, apesar do stalinismo, mas tinha uma estrutura bem definida, bem organizada. A gente sabe do papel que a direção dos stalinistas fizeram, mas quando você até complementando a resposta que você deu aqui na primeira pergunta, essa reestruturação da classe operária aí, ela passaria também por uma reestruturação das suas estruturas de organização? Como que seria essa, só para entender também do ponto de vista histórico? Sobre esse problema da colocação da esquerda, de levantar dúvidas sobre o papel, destino histórico da classe operária e o destino histórico do social, a inevitabilidade do socialismo. Você colocou que seria uma visão acadêmica